Olá pessoal, o canal hoje tem a honra de receber a professora Ana Carine do Nascimento. Ela é advogada, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí e coordenadora de curso de Direito. Seja bem-vinda, Ana, ao canal. Obrigada, Paulo Henrique, é uma honra. Bom, Ana, o Brasil atualmente vive um momento de uma profunda divisão política, ideológica e, na minha concepção, essa divisão tem as suas raízes lá atrás. Talvez até tenha começado mais recentemente e se exacerbado mais recentemente com a crise econômica de 2014. Num outro momento, eu já tinha ouvido você falar a respeito dos nossos ódios que estavam reprimidos e que de repente vieram à tona em função desse cenário econômico e político que nós vivemos atualmente. Como você pensa, como você enxerga esse momento de profunda divisão que o nosso país vive? Você acredita que isso é um processo de amadurecimento nosso e que após passar por essa turbulência nós iremos emergir com uma democracia mais forte e mais robusta? Sem dúvida alguma, Paulo Henrique. Uma das relações mais bonitas e refinadas dentro de uma democracia é a que se estabelece entre o dissenso e o consenso, não é? No sentido de que o dissenso é a nossa via para a conformação de interesses. Veja, quando se fala em democracia, nós logo associamos a regra da maioria, não é? A vontade da maioria prevalece. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, essa vontade da maioria não significa uma vontade autoritária da maioria ou uma vontade impositiva da maioria, e muito menos uma vontade opressora. Na verdade, em um regime democrático, é pressuposto básico que a nossa vontade política seja balizada por mediações. Em outras palavras, é dizer: as propostas da maioria precisam estabelecer concessões para que se alcance os pleitos da minoria. Isso é o direito ao dissenso. É a prerrogativa que a minoria tem de contradizer o pensamento majoritário. Sociedades plurais valorizam o dissenso para que se firme o consenso. Fora disso, o cenário é de autocracia, não é? Em outra ocasião, eu me referi aos nossos ódios crônicos, não é? Os ódios sociais, econômicos, raciais e até mesmo pessoais, pensando justamente nisso. Ficou bem explícito nos últimos anos, ao que me parece, né, esse nosso incômodo em lidar com certos grupos, com certas representatividades. Isso revela que nós vivenciamos uma crise na nossa capacidade de mediar, de negociar, de lidar com o dissenso para formar esse consenso. Essa divisão, essa polarização, esse tratar o outro como um rival, como um inimigo, fragiliza a nossa democracia, né? Nos torna vulneráveis. Eu vejo que a maioria tem, na realidade, uma grande responsabilidade para com a minoria. A maioria não pode ser excludente, ela precisa ser inclusiva. Esse é o ponto. Em um contexto democrático, não há vencedores ou perdedores, há sim mediadores e negociadores, né? A carência dessa capacidade de debater, de mediar, de compatibilizar interesses, nos deixa suscetíveis a abraçar demagogias extremistas, não é? Esse é um grande sinal de alerta da vulnerabilidade da nossa democracia. Então, Ana, dentro dessa tua linha de raciocínio, eu fico imaginando comigo que toda democracia representativa tem na sua Carta Magna, ou seja, na Constituição, o elemento crucial, a espinha dorsal da democracia. E mesmo você tendo um grupo que majoritariamente ganha um pleito eleitoral, na minha concepção é inevitável que esse grupo respeite a Constituição para que possa fazer um governo efetivamente representativo para a maioria que o elegeu e para a minoria que foi derrotada durante o pleito eleitoral. Nossa Constituição, inclusive, prevê em cláusula pétrea as garantias individuais. Como você analisa isso no contexto atual da política brasileira? Interessante a sua pergunta, porque ela me recorda uma passagem do best-seller Como as Democracias Morrem, em que é dito que quando um aspirante à autocracia consegue chegar ao poder, a questão não é apenas se ele irá subverter a ordem democrática, mas se as grades de proteção da democracia serão capazes de frustrar o intento dele. E qual a nossa principal grade de proteção? A Constituição. A Constituição que precisa ser defendida.
Mas para isso, e os próprios autores advertem na obra, é preciso que tenhamos normas democráticas robustas. Nós não podemos confiar apenas nas instituições ou no contrabalanceamento entre os poderes. Se olharmos para o nosso atual cenário, nós vamos ver que vivemos justamente uma crise institucional e uma fragilidade incrível nos mecanismos de freios e contrapesos. Em uma outra passagem do livro, os autores elaboram uma tabela, um quadro com os principais indicadores do que seria um padrão de comportamento autoritário. E entre esses indicadores, nós encontramos justamente a rejeição das regras democráticas, uma disposição em desviar-se da Constituição. Outro indicador é o suporte a leis ou políticas que restringam as liberdades civis, atitudes encorajadoras da violência ou afetas à sua tolerância. Então, o grande alerta colocado na obra é que aqueles que trabalham para subverter a ordem democrática utilizam as próprias instituições democráticas para isso. Né? Os autores até concluem que uma democracia não é esvaziada de supetão. É um trabalho paulatino, feito ali na surdina, maquiando as próprias regras do jogo democrático. Né? A Constituição precisa sim ser defendida por nós e através de normas democráticas. Então, Ana, e o Brasil é historicamente um país de profundas desigualdades, né? E a gente observa que tanto nos mecanismos legais, do ponto de vista constitucional e infraconstitucionais, há garantias mínimas de combate dessas desigualdades. Durante muito tempo, inclusive, se falou no Brasil sobre meritocracia, mas numa concepção também que a gente analisa bastante, meritocracia, num cenário de profundas desigualdades, funciona? Será que a meritocracia, para funcionar, nós não teríamos que vencer primeiro esse patamar das desigualdades para que as pessoas tivessem um ponto de partida e aí sim a meritocracia pudesse ser um elemento representativo de uma sociedade plural como a nossa? E aqui voltamos novamente para falar dos nossos ódios, não é? Olha, Paulo Henrique, levantar a bandeira meritocrática em um contexto como o nosso é como carimbar o projeto da perpetuação das desigualdades sociais, raciais, econômicas, de gênero. É inconcebível que em um contexto em que a distribuição de oportunidades é tão díspare, se crê que as pessoas possam galgar as mesmas instâncias, não é? É ingênuo, é cruel querer que um indivíduo pobre, que frequentou a escola pública da periferia, concorra nas mesmas condições a uma vaga, por exemplo, no ensino superior, não é? Com aquele que teve acesso a uma formação educacional íntegra. A essência das ações afirmativas é a igualdade aristotélica básica. É tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades para igualá-los ao final. Né? Parece complicado, mas na verdade é bem simples. Se dermos condições iguais para situações desiguais, essa conta nunca vai fechar. Né? Política afirmativa não é esmola, é responsabilidade social. E a resistência a essas ações só traz à tona aqueles nossos velhos ódios crônicos, não é, que comentávamos há pouco. Bom, Ana, então nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, da nossa conversa, e eu gostaria que a cientista política Ana Carine cedesse lugar agora à cidadã brasileira Ana Carine e você colocasse o que você, enquanto cidadã, pensa e espera de um país que seja justo socialmente com os seus cidadãos e cidadãs. Então, Paulo Henrique, nós acabamos de falar sobre desigualdades sociais, não é? E a justiça social, ao meu ver, se encaixa justamente nesse papel criativo de meios que possam nos conduzir ao equilíbrio social. Uma sociedade justa é comprometida com a garantia de direitos básicos como educação, a saúde, o acesso à justiça, as próprias ações afirmativas, não é? Tudo isso faz parte do sistema de compensação das desigualdades sociais. Nós falávamos há pouco sobre os pleitos das minorias, não é? E a justiça social também passa pela conformação de políticas públicas de proteção a esses grupos. Justiça social tem tudo a ver com democracia, tem tudo a ver com a nossa Constituição Cidadã, que prevê mecanismos de proteção, de promoção da justiça social, mas que também enfrenta a resistência na sua execução.
E eu acredito que parte dessa resistência, muitas vezes, é oferecida por nós mesmos, não é? Mais uma vez aí guiados pelos nossos preconceitos, pela nossa dificuldade em lidar com as diferenças, com a diversidade, com os direitos humanos, essa resistência incrível que nós temos aos direitos humanos. E daí surgem os embates, a segregação, as divisões, né, que no início nós comentávamos, e a coexistência pacífica pressupõe justiça social. Não tem como se falar em paz social sem antes tocarmos na justiça social, não é? E é isso, gente. Chegamos ao final de mais uma conversa do PH. Eu queria agradecer a Ana pela presença ilustre em nosso canal. Eu que agradeço, Paulo Henrique. Sempre que precisar, estou à disposição. Tá bom, um beijo a todos, até a próxima.